Muito boa noite, bem-vindos a mais uma emissão do Viana Cidade do Desporto, aqui na Rádio Geis, também nas plataformas digitais, como sempre à sexta-feira entre as 21 e as 22 horas. Nesta emissão de sexta-feira vamos falar de voleibol, neste caso do Voleibol Clube de Viana. Paulo Alves, o presidente do clube, é nosso convidado. Depois disso vamos também falar da jornada do fim de semana da Taça de Portugal, que ditou o apuramento do Vianense para a terceira ronda, e também do regresso das competições distritais e nacionais de futebol. Mas para já o destaque vai então para o Voleibol Clube de Viana. Tal como dissemos, Paulo Alves é o nosso convidado. Muito boa noite, Paulo. O clube acabou de fazer, ou fez há alguns meses, completou 30 anos de idade. Parece que ainda foi ontem, mas a verdade é que já são 30 anos. E o Paulo Alves é claramente uma referência. A referência do clube esteve sempre ligado, digamos, ao clube. Não sei se sempre como presidente, mas nem sempre como presidente, mas tem assumido nos últimos anos essa função. Mas foi um dos fundadores deste projeto desportivo. São 30 anos e 30 anos. Como se diz muitas vezes, 30 anos não são 30 dias, portanto, é já uma história interessante deste clube. Sim, boa noite, e antes de mais agradecer o convite. É sempre bom e uma honra estar aqui e poder divulgar aquilo que é esta atividade, este clube e o trabalho que se tem feito no âmbito do voleibol. É verdade, são 30 anos, o clube foi constituído em 95, teve a sua gênese a partir da secção de voleibol do Sport Clube Vianense, a partir também de um grupo de pais que tinham os seus filhos no Vianense, apesar de já ter, enfim, alguns de nós já tínhamos tido uma experiência enquanto atletas também do Sport Clube Vianense, e naturalmente houve uma necessidade de autonomizar essa secção por todas as razões e mais algumas, e naturalmente foi-se constituindo. Há um aspecto curioso que referimos sempre, é que o clube foi constituído em junho de 1995, em 10 de junho, e o primeiro nome atribuído a este clube foi Vianense Voleibol Clube. Havia um bocado a ideia de manter esta ligação, e há outra particularidade, ainda consta dos estatutos do Voleibol Clube de Viana, que o património, em caso de dissolução, reverterá a favor do Sport Clube Vianense. Isso manteve-se, não foi alterado, manteve-se, e far-se-á. É uma questão de respeito, digamos assim, pela a instituição. Que no fundo acabou de ter origem também disto. Havia essa ideia ainda de manter este cordão umbilical com o Sport Clube Vianense, e depois, em setembro do mesmo ano, houve uma alteração ao Pacto Social e definitivamente passou a ser Voleibol Clube de Viana, e assim ficou ao longo destes 30 anos. São 30 anos. São 30 anos de muito crescimento, digamos assim, e há aqui um crescimento sustentado, parece-me, de parte do clube. Sim. Houve inicialmente, como qualquer projeto, tem um crescimento tenue, um crescimento muito devagarinho. Havia, na altura, eu recordo-me que logo no primeiro ano, em 95, a equipa sénior foi campeã nacional da terceira divisão, e havia logo, enfim, alguns diretores e algumas pessoas ligadas ao clube que achavam que em 2 anos tínhamos de estar na primeira divisão. Enfim, é um bocado aquela vontade de querer vencer tudo e todos. Mas, efetivamente, foi um crescimento sustentado. E sustentado, fundamentalmente, assente num princípio que ainda hoje se mantém e que defendemos, que é o de privilegiar fundamentalmente a formação. E aí é que eu penso que está a sustentabilidade do clube, ou pensamos que está a sustentabilidade do clube, da associação, porque, na verdade, ao longo destes anos, o que se tem procurado fazer é um trabalho sério na formação, ter grupos e escalões com técnicos qualificados, e a prova disso é que no ano passado chegamos aos 200 atletas federados nos diversos escalões.
E, portanto, achamos que isto é uma marca, até porque a dada altura é incomportável poder crescer mais, porque não há espaços de treino, não há, digamos, não Essa é é uma possível. dificuldade que o clube tem. Claro que sim. É uma dificuldade que percebemos que é transversal às outras associações, porque há muitos espaços para a prática desportiva, mas o que é verdade é que das 5:30 da tarde até às 11 Há muita concentração. há uma naquele pressão lugar. muito grande, não é? Em espaços que provavelmente durante o dia estão disponíveis, mas os miúdos não podem treinar durante Só o dia. podem E, treinar portanto, digamos, ao esta final do pressão que existe na ocupação dos espaços a partir do final da tarde leva a que seja limitativo, é um fator limitativo deste crescimento e, portanto, e muitas vezes já percebemos que não são as melhores condições quando temos num terço do pavilhão 20 ou 30 miúdos nos escalões de formação a treinar. Enfim, isto não é uma boa prática, não é? Mas, enfim, tentam-se encontrar as melhores soluções para combinar esta preocupação com bons espaços de treino, com bons técnicos, com uma boa prática do voleibol. Mas o clube já vai conseguindo, digamos, formar alguns atletas que são capazes de dar o salto para as principais equipas, alguns atletas que conseguem chegar a internacionais, mesmo a nível da sua formação. Portanto, significa que o trabalho que está a ser feito é um trabalho de qualidade. Sim, isso tem sido, acho que é um regozijo ver que muitos atletas, ou bastantes atletas que fizeram a formação no clube, desde miúdos, desde minis, que, entretanto, são chamados às seleções em escalões de formação, sub-16, sub-18, sub-20, sub-22, mas também às equipas séniores, não é? E temos tido, ainda este ano, tivemos um atleta que foi campeão, agora não sei bem os termos, mas nos jogos dos países da expressão portuguesa em Timor. É um atleta do voleibol clube de Viana que fez dupla com foi medalhado com medalha de ouro. Isto prova que efetivamente há trabalho de base feito e isso é que é importante, não é? Que seja bom para os miúdos, para o seu crescimento e que sejam formados bons atletas e isso realmente tem-se notado, quer na chegada de equipas, como está a acontecer este ano, em que há ali uma base significativa da equipa sénior masculina que é feita com atletas que vieram da formação, como também alguns destes atletas são observados e são depois cativados pelos selecionadores. Eu ia entrar um bocadinho já nessa questão e olhando para a equipa sénior masculina, porque o Voleibol Clube de Viana conseguiu, eu diria, essa proeza de durante 9 anos consecutivos estar no principal escalão do voleibol português. Sabendo-se que tem havido investimento por parte dos clubes, de alguns clubes, e sabendo, obviamente, de algumas limitações financeiras que o clube tem, não foi fácil, durante 9 anos consecutivos, estar no principal escalão. Era uma descida que, acredito que vocês não contavam que acontecesse. Claro. Digamos, tentando olhar um bocadinho ao que aconteceu ano passado, o que é que, em sua opinião, falhou neste processo, digamos assim, nesta descida? Repare, isto não é um único fator, não é? É a conjugação de vários fatores, de várias contingências que motivaram o não sucesso de uma equipa que foi montada e que foi pensada para a manutenção. Não é? Tivemos logo no início da época, em dezembro, uma lesão grave num atleta que era uma peça importante, uma ruptura do tendão de Aquiles, que digamos que o manteve em Viana durante uma época inteira sem jogar, e isso, digamos, afetou claramente a equipa. Mas depois é, como tudo, aquelas situações de jogos que aparentemente ou teoricamente seriam de resultado fácil e que não se conseguiram ganhar e que deu neste resultado, não é? Aliás, curiosamente, o jogo podia decidir a manutenção, estávamos a ganhar 2-0,
estávamos no terceiro set, 22 ou 20, 21, qualquer coisa, e depois fomos perder. Exatamente. Portanto, estas coisas, enfim, é o que é, acontecem. Sim, porque a equipa foi, digamos, ao play-off. Ao play-off, exatamente. Pronto. E, portanto, isso, a equipa estava alicerçada e com jogadores que, em nosso entender, tinham valia suficiente para poder e demonstraram ao longo da época, sei lá, fizemos em jogos com o Benfica para a taça, onde disputamos os pontos até ao final. Portanto, a equipa tinha valor. Foi dando boas respostas, digamos assim. Houve momentos em que a coisa não aconteceu, não correu, e, portanto, isso resultou na não manutenção e pronto, e começar, não é de novo, mas começar, digamos, no escalão abaixo para tentar reocupar claro. Outra vez o lugar. E por isso mesmo, digamos, a época já principiou. No fim de semana houve o jogo de apresentação aqui frente ao Castelo da Maia, sim. Que os trabalhos já começaram em agosto. Ganhou por 3-2, é um jogo de apresentação, mas não deixa de ser uma referência. Vai iniciar agora um campeonato no dia 18 de outubro e joga em casa com o Vila Condense na primeira jornada. É um campeonato, eu já estive aqui a olhar para as equipas, é um campeonato que parece-me vai ser duro, porque há aqui equipas, algumas delas, que já têm uma história interessante na modalidade. Portanto, a equipa manteve alguns jogadores da época passada, tem aqui um regresso que acredito que seja um regresso importante, que é do Bruno Cunha, um dos irmãos gêmeos que regressa, o Bruno, que foi internacional e, portanto, é um jogador com alguma experiência e que pode aportar alguma coisa a esta equipa. Acredita que pode ser, não digo o líder, mas alguém que pode ser uma referência importante para o plantel da próxima época. É mesmo esse papel de líder, e as equipas necessitam de ter essa força anímica de um líder que comanda a equipa e que dentro do jogo na quadra, no campo, possam liderar e é um bom pontuador também, é um bom pontuador, claro, além de ser um bom jogador, e isto é uma aposta que nós só temos que acolher e de bom grado, muito bom grado, porque o Bruno Cunha tinha decidido poder vir para um projeto do Voleibol Clube de Viana, primeira divisão, que era assim que estava acordado, digamos assim. E obviamente que admitimos que para um projeto de segunda divisão o Bruno Cunha não era propriamente aquilo que ele mais quereria. Ele estava a jogar em Espanha. Em Espanha. O Bruno Cunha teve 2 épocas em Espanha numa das melhores equipas espanholas, não é? De primeira divisão. E, portanto, o Bruno achou que devia dar o seu contributo também a esta, retoma da equipa para poder voltar ao palco da primeira divisão. E, portanto, é uma peça importante, como disse, é um bom pontuador, é um bom jogador, é um líder, e obviamente que temos muita esperança que seja um elemento forte na equipa, a par dos outros atletas, como é óbvio. No voleibol tem essa particularidade, um atleta só toca, é um jogo de equipa, claramente. Só toca uma vez na bola, e, portanto, se não tiver uma boa recepção, uma boa distribuição, o atacante não faz nada, não é? Portanto, isto tem que ser, digamos, numa simbiose destes 3 atos. Mas o Bruno é um ótimo jogador e, portanto, enfim, nós só temos que agradecer esta aposta que ele quis fazer este ano no Voleibol Clube de Viana. O Bruno Cunha, a par do irmão, do Miguel, são atletas da formação, fizeram todo o seu percurso de voleibol aqui em Viana e chegaram a jogar na equipa sénior, depois fizeram um percurso noutras equipas, Fonte Bastardo, Guimarães, Espanha, Seleção Nacional, e pronto, e agora o Bruno quis voltar, e pronto, e nós estamos todos contentes. Para além do Bruno, mais algumas, acredito que alguns jogadores que vocês gostassem de ter ficado com eles, se calhar não foi possível. Sim, por esta descida. Há sempre há quem não queira, digamos assim, cair um escalão. O facto de digamos, a segunda divisão,
acaba por ser um constrangimento que, à partida, afasta logo o interesse de alguns jogadores, não é? Porque é uma montra, não é? E, portanto, a segunda divisão não se mostra, não há televisão, não há Sport TVs, não há Benficas, não há Sportings, não há... E, portanto, tudo isto acaba... A visibilidade é muito menor, não é? Embora é competitiva, com certeza, abarca até uma maior região nacional, porque nós este ano temos deslocações desde Albufeira. Pois, eu já ia falar nessa situação. Desde Albufeira temos 5 ou 6 equipas da zona de Lisboa. Exatamente. E depois o resto é que é daqui do Norte. Portanto, ao contrário da primeira divisão, que era muito mais concentrada. Em termos geográficos, há aqui claramente uma dispersão muito grande. Exatamente. E associada a essa dispersão, o que quer dizer que os custos também vão aumentar. Não é? Porque são deslocações grandes, com provavelmente necessidade de estadia, porque não se vai a Albufeira e vem no mesmo dia. Exatamente. Para fazer um jogo e tal. Mas isto, digamos, para falarmos da visibilidade. E, portanto, isto leva a que alguns jogadores, logo à partida, enfim, nem sequer coloquem a hipótese de poder ter interesse em jogar numa segunda divisão. E, portanto, mantivemos elementos que são importantes. O Walter, que é um elemento que já está há 3 anos com o Voleibol Clube de Viana e manteve-se. É um central de santomense, é de Santo Tomé e Príncipe. O Livro, o Tiago Graça, o João Salgueiro, que também é Livro. Portanto, há ali um conjunto de atletas. Fizemos a contratação de um atleta estrangeiro, de um colombiano, que vem jogar pela primeira vez na Europa, mas que também já tem alguma história em termos de voleibol na Colômbia. E depois temos, acima de tudo, atletas da formação. Alguns já tiveram experiências na primeira divisão na época passada, outros ainda não, e, portanto, digamos, são atletas que digamos, estão a ser agora enquadrados na primeira divisão. Podemos falar num objetivo, claro, de subir ou de regressar à primeira divisão, ou isso não é, digamos, um ponto de honra, digamos assim, para esta... Claramente que é um objetivo, é um objetivo que está, enfim, no espírito de todos, que esse objetivo é o que tem que ser conseguido, não é? E que achamos que temos equipa para poder garantir essa subida. O campeonato dirá, mas enfim, mas isto pode acontecer, basta... Não se pode... O voleibol tem esta questão, pode como no ano passado, um atleta brasileiro, o Yuri, que teve aquela lesão em dezembro e arrumou, não jogou mais a época toda, e, portanto, isto pode acontecer, não é? E isso acontece numa pedra-chave, pode logo condicionar todo o projeto, não é? E contra isso nada não há a fazer. Milagres, não é? Em relação, e tentando aqui também já olhar um bocadinho para a equipa feminina, porque o Voleibol Clube de Viana conseguiu ano passado subir à segunda divisão, também não deixa de ser, digamos, pensando que a descida à segunda divisão da equipa masculina foi um passo atrás, mas por outro lado também esse dado positivo, digamos assim, que foi a equipa feminina subir à segunda divisão, que é um projeto também que foi sendo sustentado, digamos assim, ao longo dos últimos anos e agora culmina com esta subida à segunda divisão, onde, olhando aqui para as equipas, as deslocações já não são assim parece-me tão exigentes. Também são, que na segunda divisão feminina também temos... Mas não deixa de ser um campeonato também muito competitivo. A equipa sente que o clube está preparado também para assumir esses dois desafios, digamos assim. Sim, embora aqui, se calhar, o objetivo não será o mesmo. Sim, com certeza que sim. É evidente que o objetivo da equipa sénior masculina é claramente um objetivo de retomar o lugar que entendemos que Viana deve ter, que, no fundo, é o voleibol de Viana a estar representado ao mais alto nível do voleibol nacional, como esteve nesses 9 anos. Na segunda divisão nacional, obviamente que, desculpem-me as atletas que provavelmente não irão gostar de ouvir isto, mas é evidente que temos consciência de que o objetivo da subida é muito complicado. É muito complicado por todos os aspectos, quer em termos competitivos, quer em termos depois do que é que pode acarretar em termos de estrutura manter uma equipa feminina na primeira divisão. Nós olhamos para os outros clubes e para as outras equipas e aquilo são estruturas já profissionais.
ou semi-profissionais. Exatamente. E isto não é fácil, já é muito difícil manter uma equipa com muitos poucos profissionais. Se alargarmos isto à equipa feminina, mais difícil Portanto, se torna. aquilo que me está a dizer, está aqui a dizer é que o clube se calhar não está preparado para ter duas equipas na primeira divisão. Ninguém fecha a porta a nada, não é? Como é óbvio, não é? E pronto, agora que é preciso ter um compromisso, um envolvimento de parcerias, entidades, instituições, sim, para podermos garantir esse passo, não é? Porque não é fácil com os orçamentos que temos consciência que são os orçamentos que existem, com a capacidade de angariação de patrocinadores e de protocolos e de apoios. Não é fácil manter duas equipas na primeira divisão, isso claramente, não é? E, portanto, tem que haver aqui, não se fecha a porta, como é óbvio, se for possível e se conseguir, cá estaremos para encontrar as melhores formas de viabilizar ambos os projetos, mas é uma tarefa árdua. Nunca se diz nunca. Mas é uma tarefa árdua e é uma tarefa que, quanto a nós, implica sempre ter o compromisso claro e muito concreto de entidades e de parceiros para garantir também uma equipa feminina na primeira divisão. Já agora, recordo aqui, eu deixo aqui essa nota, que a equipa arranca no próximo dia 19 de outubro em casa com o Belenenses, que exatamente, é um clube histórico também no futebol e noutras modalidades, e é o Belenenses que visita Viana do Castelo na primeira jornada. Só em relação a esta equipa feminina, é uma equipa que, penso eu, é basicamente formada por atletas que têm, digamos, um historial de formação no clube. Sim. Embora penso que ali uma outra jogadora que veio fundamentalmente atletas que também a equipa feminina, a equipa sénior feminina, teve há 2 anos uma descida de divisão, baixou à terceira, depois levou a que houvesse um interregno e no ano passado retomou-se este projeto da terceira, que digamos que teve sucesso e conseguiu pôr a equipa na segunda divisão. Esta equipa do ano passado assentava fundamentalmente na mesma equipa que tinha descido à terceira, atletas da formação, atletas que entretanto, nesse ano de interregno, tinham ido fazer experiências noutros clubes, regressaram, outras não tiveram-se nesses clubes, e houve reforço de 3 ou 4 atletas que, fruto também de um clube que deixou de ter voleibol feminino, de Braga, juntamente com o técnico, com o Luís Passo, acabaram por ingressar e reforçar este grupo e que este ano praticamente se mantém. No fundo, digamos, a base continua a ser atletas da formação e da equipa sénior já anterior, e que tem ali um reforço de 3 ou 4 atletas dessa equipa de Braga, que deixou de ter e deixou de existir, e portanto vieram para aqui para reforçar. Dentro daquilo que é o trabalho que está a ser feito, há também uma equipa sub-21, portanto que é uma equipa que é também importante, penso eu, porque se calhar ajuda aqui a fazer aquela transição, tal como acontece noutras modalidades e o voleibol. Portanto, isso permite também, de alguma forma, o clube manter sempre debaixo de olho aqueles que são, digamos assim, atletas que possam vir mais tarde a ajudar o clube. A equipa de sub-21 e que tem como base uma equipa júnior que foi campeã nacional há 2, 3 anos, não tenho bem presente, mas que conseguiu a partir daí integrar a equipa de sub-21, tal como as equipas séniores, são divisões fechadas e que, portanto, à partida há uma primeira divisão e há uma segunda divisão. Não é uma divisão aberta, não é? E, portanto, digamos, o Voleibol Clube de Viana tem conseguido manter no escalão principal, na divisão principal deste escalão, do sub-21, a sua participação, e este ano também na primeira divisão da equipa de sub-21 masculino. Isto efetivamente permite, como disse, uma transição dos escalões de formação que se entendem, digamos, de formação pura até aos júniores, para ir integrando a equipa sénior, não é? Até porque a maior parte destes jogadores sub-21 acabam por quase sempre fazer jornadas duplas, porque jogam
na equipa sénior e depois jogam na equipa de sub-21, não é? E, portanto, isto é um bocado a transição para a integração destes atletas na equipa sénior. Tal como já foi sendo dito ao longo desta nossa conversa, tem havido um trabalho, uma preocupação por parte do clube de trabalhar a nível da sua formação para permitir, de facto, que os atletas possam fazer, digamos, a sua evolução. Mas também, há pouco falou na questão de haver aqui algumas limitações a nível de espaço, que se calhar podem implicar que, por vezes, vocês tenham algumas dificuldades exatamente nessa, ou tentar trazer mais gente para a modalidade. Essa questão tem inviabilizado, digamos assim, a questão do espaço, que mais miúdos possam dedicar-se à modalidade, ou possam vir, digamos, contactar com a modalidade, ou acha que esse número ainda pode vir a aumentar? Sim, não é fácil aumentar, porque temos consciência que, em alguns escalões, isto há uma tendência de ter nos escalões mais novos, nos minis, nos infantis, nos iniciados, grandes grupos, não é? Porque isto naturalmente depois vão afunilando. Exato. A quantidade acaba por trazer um bocadinho mais. Exatamente, não é? Pronto. E portanto não temos hoje limitação de dizer, olha, estão fechadas as inscrições, não podemos aceitar, não podemos ter mais. Temos a noção de que temos que trabalhar muito mais constrangidos, não é? E constrangidos também em termos de quê? Vou lhe dar o exemplo. A equipa sénior feminina treina em 3 espaços, não é? Provavelmente vai jogar em Santa Maria Maior, mas treina em Santa Maria Maior e treina no pavilhão da Escola de Santa Marta e, não sei, agora não tenho presente, se treina também no da Miadela, mas treina no pavilhão do Atlântico. E, portanto, tentamos ir procurar encontrar os espaços que, não sendo os naturais do jogo, onde eles vão jogar, porque são as disponibilidades que existem, não é? E treina também no pavilhão da Escola de Monserrate, fruto de um protocolo que se estabeleceu. E, portanto, isso também acontece com a equipa sénior masculina, que faz um treino fora do espaço natural e com alguns escalões de formação. Portanto, isto é, obviamente, o que gostaríamos era de ter a atividade toda concentrada ali em Santa Maria Maior, que é o pavilhão natural do voleibol. Mas nem sempre é possível. Não é possível. E mesmo que tivéssemos o pavilhão todo por nossa conta, já não conseguiríamos, digamos, porque, enfim, há aqui uma preocupação também que acho que é importante referir, que é, por um lado, a duração do treino, não é? Eu, digamos, não sou técnico e, portanto, falo pelo que ouço e pelo que compreendo os técnicos justificarem. A duração do treino, há treinos de hora e meia, treinos de 2 horas. E quase todas as equipas de formação fazem 4 treinos por semana. Obviamente que isto, enfim, podíamos reduzir para ter treinos por semana, e 3 treinos, e isto abria espaços. Mas isso entendem os técnicos que não é a melhor opção. E, portanto, isto para se poderem ter resultados em termos de equipas competitivas, equipas com isto tem que ser feito com volume e com frequência, não é? E, portanto, não se abdica e, digamos, nós temos uma grelha de treinos que todas as equipas treinam 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e, portanto, e depois é preciso saltar a outros pavilhões para que possamos garantir na mesma esses treinos, não é? E, portanto, mas isso é um ponto de honra da equipa técnica, da coordenação técnica, que não abdicam de poder garantir este número de horas de treino aos seus atletas para que possam ter resultados. E os resultados têm aparecido em todas as épocas, que configuram, por exemplo, a participação em fases finais das equipas de formação, dos juvenis no ano passado, dos sub-21 também. Portanto, isso também é o resultado desta boa formação. Não é? Paulo Alves, uma questão para, digamos, fechar esta nossa conversa, e que é uma questão inevitável, naturalmente, que é a questão, digamos, a sustentabilidade financeira do clube, porque
a descida de divisão implica aqui alguma quebra a nível das receitas? Sente ou tem algum receio de que isso possa vir a, digamos, a prejudicar a parte financeira daquilo que vocês, no fundo, vinham trabalhando ao longo dos últimos anos? Sim, com certeza que sim, que é um receio que temos, que apesar de termos um conjunto de apoiantes, de patrocinadores que, num meio como o de Viana, isto funciona muito da relação, infelizmente. Uma relação de proximidade. De proximidade e pessoal e, portanto, digamos, não é tanto a aposta da empresa faz do ponto de vista do seu papel de intervenção social, apostar em determinada modalidade, em determinada associação, mas é mais daquilo que são as pessoas e do conhecimento das pessoas. E, portanto, temos um conjunto de patrocinadores que estamos certos que não irão portanto, esses aí garantem essa sustentabilidade. É um facto que, e isso é preciso referir, o município tem, apesar desta descida de divisão, manteve no âmbito do protocolo que foi estabelecido com o Voleibol de Viana, digamos, os mesmos patamares que tínhamos quando da primeira divisão. E também com este objetivo. É evidente que tudo isto somado continua a ser escasso. Não é? Isto daquilo que é um orçamento de uma época, eu diria que estamos enfim, somando tudo, a 60%, 60%, 70% daquilo que seriam as necessidades e, portanto, tem que haver aqui muito engenho e muita tem muito trabalho poder, da parte da direção. Exatamente, para poder... o meio é muito mau do ponto de vista de... Nós temos muitas empresas, muita economia, mas não são empresas que liguem muito... Que não tem uma grande relação com a cidade e com os clubes. Não tem, infelizmente não tem. E, portanto, são portas que estão fechadas a maior parte das vezes, nem sequer nos atendem. Eu diria que não são fáceis de abrir, mas se calhar é muito difícil. E uma ou outra porque se conhece o diretor financeiro e, portanto, consegue-se ter uma conversa, mas depois daí até resultar num patrocínio efetivo é muito complicado. E também percebemos que é um concelho que tem muitas associações, todas a sofrer do mesmo mal, problema. E, portanto, há uma dispersão muito grande de pedidos e de solicitações e muitas vezes as empresas também não estão para aí viradas. Claro. Mas é pena porque o desporto e a formação dos jovens, acima de tudo, é um aspecto que devia ser privilegiado. E esse papel, o Voleibol Clube de Viana, apesar de tudo, vai manter, sim, naturalmente? Acho que sim. Repare, a quantidade de atletas que durante a semana, durante o mês, durante a época, passam horas naquele pavilhão, são horas que são tiradas, enfim, a todo tipo de solicitações. Isso só é bom para a sociedade, só é bom para eles, para os pais e para a sociedade. E isso devia ser valorizado. Paulo Alves, agradeço a presença nesta emissão. Espero que seja uma temporada de sucesso, tanto para a equipa masculina como para a equipa feminina e para todo o trabalho que está a ser feito a nível da formação do clube, que o Voleibol Clube de Viana consiga regressar ao mais alto patamar da modalidade, sobretudo no setor masculino, e vamos ver também o que vai acontecer no setor feminino. Fica concluída esta primeira parte do Viana Cidade do Desporto. Já a seguir voltamos com outros temas. Vamos continuar com esta emissão do Viana Cidade do Desporto, depois de termos aqui falado de voleibol, a propósito do arranque da temporada para o Voleibol Clube de Viana, em todos os seus escalões. O convidado foi Paulo Alves, o presidente do Clube de Viana do Castelo, que acabou de completar 30 anos de existência. E avançamos com o futebol e, para já, com a Taça de Portugal, falando um pouco sobre aquilo que foram os jogos do fim de semana, que ditaram o avanço do Vianense para a terceira ronda
enquanto que as restantes equipas do distrito, todas elas foram eliminadas nesta segunda ronda. Tal como acontece habitualmente, tenho comigo o Miguel Quitos, o nosso habitual comentador destas emissões do Viana Cidade do Desporto. Miguel, muito boa noite. Para já, falando desta terceira ronda da Taça de Portugal, claramente o destaque vai para o Vianense pela excelente vitória que conseguiu na Trofa. Eu diria que antes do jogo pouca gente poderia vaticinar um desfecho destes, mas a verdade é que o Vianense, e eu sei que não tiveste a ocasião de ver o jogo, mas de qualquer forma já ouviste algumas coisas, as declarações do técnico do Vianense e também por aquilo que já fomos conversando. Foi um Vianense que acabou de alguma forma por surpreender, digamos assim, o seu adversário. Boa noite, Mário, boa noite a todos os ouvintes. Sim, de facto, a grande surpresa desta eliminatória da Taça, uma delas, e para nós, vianenses, foi a vitória do Vianense na Trofa. Uma grande vitória. Já me tinha percebido nas palavras do treinador do Vianense, no jogo em casa, a referir-se ao jogo da Taça, percebi-me que ia com ideias de conseguir um bom resultado. Mas é verdade que sabíamos que era uma equipa da Liga 3, uma boa equipa da Liga 3, e todos nós, até num jogo não bem conseguido do Vianense contra o São Martinho, uma vitória, e foi mais importante, mas não foi uma boa exibição do Vianense, e nós estávamos aqui com algum receio em relação a esse jogo, mas a tua narração, pelos teus comentários, pelas palavras que já ouvi dos treinadores, pela análise que também já fiz das constituições de equipas, sem dúvida, que é uma grande vitória do Vianense, e espero que esta vitória do Vianense seja o tónico para esta jornada que vem no campeonato, que era muito importante. Já agora de referir que o Torofense vinha de eliminar o Varzim com um agregado de 5-1, portanto com uma vitória clara sobre o Varzim. Sim, exatamente, o Torofense é uma excelente equipa. E é líder da Liga 3 nesta e é líder. E se calhar não contavam com o Vianense com tanta força, com tanta capacidade. Mas foi muito importante para o Vianense passar esta eliminatória por várias razões. Razões financeiras, que todos nós sabemos que esta passagem vai dar bastante dinheiro, quando digo bastante, algum dinheiro para o Vianense. A própria passagem, como nós já sabemos do sorteio, que eu acho que o Vianense, com o sorteio que tem, ainda pode almejar passar mais uma eliminatória. E, essencialmente, também em termos anímicos para o que vem do campeonato. O próximo jogo não é um jogo fácil para o campeonato e era importante, com esta vitória, o Vianense conseguir buscar 3 pontos, porque o Vianense no campeonato está a precisar. Eu não diria que o Vianense trocaria os 3 pontos ou a vitória da Taça pelo campeonato, porque esta é uma vitória muito importante em termos financeiros também, como já disse. Mas... E há também aqui uma questão de crescimento da equipa, que eu acho que isso sim, como tu falaste, o Vianense apresentou-se a muito bom nível. Percebi pelas análises que se calhar foi um Vianense até um sistema diferente, um Vianense se calhar num bloco mais baixo, um bloco a tentar as transições, a tentar os lances de contra-ataque, mas foi com as armas principalmente, e até para as palavras do Mr. Filipe, que se perceberam que foi um Vianense em termos defensivos muito, muito coeso. E já ouvi os golos, se calhar ali alguns erros do guarda-redes, que os golos do Trofense não são grandes golos. Exatamente. Embora são o bolas Vianense, bombeadas, digamos assim. Uns cruzamentos que o guarda-redes se calhar não pareceu ali muito bem a nível no cruzamento. Também sabemos que o Vianense faz o 2-1 num autogolo, mas foi um Vianense seguro, um Vianense em termos defensivos muito forte. Agora é evidente que no Campeonato de Portugal a história diz que o Vianense tem que ser com organização ofensiva, com mais posse, com mais ataque. Mas foi um bom Vianense, e isto em termos anímicos e morais é um tónico muito forte para o Vianense. Em relação a esta ronda da Taça, as restantes equipas do distrito acabaram por cair todas elas. Eu diria que o Corrilhá normal é essa derrota com o Torrienses por 3-1, é o jogo que não deslustra, digamos assim, este resultado, a forma como se bateu a equipa do Corrilhá. O Monção esteve muito perto de fazer uma gracinha, porque
aos 82 ou aos 80 ganhava por 1-0 e depois em 5 minutos leva com 3 golos. Se calhar já havia esse sonho de poder seguir em frente. O Limianos, claramente a maior decepção, porque não é normal perder 4-0 em casa com uma equipa do Campeonato de Portugal. Sim, foi expectável. Acho que as eliminações do Monção e da Corolhar, já nós mais ou menos estávamos a contar. Houve ali, se calhar em Monção, durou mais o sonho, durou mais um bocadinho. Agora, de facto, a derrota do Limianos é que das 4 equipas que estavam em jogo aqui do nosso distrito, se calhar era aquela que se era esperava aquela que que se esperava que tivesse mais condições para passar, e foi exatamente o contrário, e até as outras também não passaram, mas caiu com um grande estrondo a derrota, porque é uma equipa do Campeonato de Portugal, uma equipa da Série B, uma equipa se calhar com as mesmas ambições do Limianos, e cai com um estrondo Mas atenção, Miguel, o Vila Miá foi uma equipa que foi repescada, estava a preparar-se para competir na Distrital do Porto, e portanto de repente... Sim, exatamente. E é líder também da Série B. Sim, exatamente, é líder, é uma equipa que deve ter muita qualidade. Desse jogo vi alguns minutos, mas é uma derrota inesperada no meu ponto de vista, na minha ideia. Foi como eu disse, das 4 equipas, eu diria logo que a percentagem maior de vitória seria do Limianos. Das outras equipas, Monção, percebemos logo, Monção e Corolhar, que iam ter algumas dificuldades, e a do Bienense, apesar de ser Liga 3, nós tínhamos sempre a nossa esperança, e de facto uma grande exibição do Bienense permitiu a passagem à próxima eliminatória, e felizmente. Em relação à próxima eliminatória, o sorteio já se realizou esta quinta-feira, e portanto apenas o Bienense estava em competição, acabou por... Para já ficar a saber-se que vai até Setúbal para jogar com o Comércio e Indústria. A equipa do Comércio e Indústria, que na ronda anterior, nesta ronda, eliminou o Salgueiros por 4-2, mas é uma equipa, eu diria, que o Viana-se poderá perfeitamente eliminar, sendo que já sabe que se passar esta ronda vai defrontar o vencedor do jogo entre o Sporting de Espinho e o Santa Clara, e aqui também claramente o Santa Clara tem vantagem, é uma equipa da primeira divisão. Portanto, não foi um bom sorteio, digamos, não digo nesta ronda número 3, mas olhando para uma eventual ronda número 4, aí as coisas poderão já ser diferentes. Havia sempre aquela expectativa, e todos nós lembramos do jogo Bienense-Benfica há uns anos atrás, e havia sempre que pudesse calhar uma equipa grande, que poderia dar aqui em termos financeiros uma projeção até em termos do jogo em si. Não foi o Comércio e Indústria, não é uma equipa para essas situações, mas é uma equipa que acalenta a esperança de mais uma passagem. E é evidente que eu acho que sim. Da análise que fiz ao Comércio e Indústria, é uma equipa que neste momento tem 2 pontos, tem dois empates. O ano passado ficou em 9º, teve quase na situação de poder descer, foi a última equipa a permanecer. Percebe-se que não é uma equipa, não pode ser uma grande equipa, e até pelos resultados já desta época, e acho que o Bienense tem todas as condições para passar esse eliminatório. Tem o Senão, que é ir a Setúbal, é uma viagem muito longa, com alguns custos, mas certeza que a equipa técnica e os jogadores, neste momento o objetivo dentro daquele balneário, depois de saberem o sorteio, é a passagem. Neste momento tenho a certeza, depois do que eles fizeram, não lhes passa pela cabeça não ganhar ao Comércio e Indústria. E depois sim, pode haver taça, isto tudo pode acontecer, há um Espinho Santa Clara, e aí sim, se o Santa Clara ganhar, que é o mais natural, porque é uma equipa da Primeira Liga e uma das boas equipas da Primeira Liga, das melhores equipas neste momento da Primeira Liga, era uma deslocação muito bonita aos Açores, a Santa Clara, a São Miguel, da equipa do Bienense, que daria um jogo, se calhar, podia ser um jogo com televisão, com outro tipo de projeção a nível de publicidade da própria equipa, e acho que o Bienense merece isto. E, nesse caso, seria, no fundo, repetir aquilo que aconteceu há 2 anos, porque há 2 anos o Bienense também jogou nos Açores, na altura em que estava a competir na Liga 3, foi no ano da descida da Liga 3 ao Campeonato de Portugal, e recordo que o Bienense levou o jogo para prolongamento, portanto, num jogo em que o Santa Clara dominou mais, hoje tive a ocasião de fazer esse jogo, mas em que o Bienense deu uma boa resposta. E, aliás, nestes jogos de taça, muitas vezes, esbate-se um bocadinho, digamos, esta diferença entre as equipas. Sim, evidentemente que Liga 3, o Bienense nesse ano tinha uma excelente equipa, apesar de ter descido.
Fez um bom jogo, eu lembro-me desse jogo, fez um bom jogo, claro, com o Santa Clara com mais posse de bola, com mais oportunidades, é natural, mas foi sempre um bom jogo do Belenenses, e agora há esta ideia de poder repetir esse jogo. Contudo, não podemos esquecer, primeiro temos o Belenenses tem que ganhar a Comércio e Indústria, é importante neste momento focar nesse jogo, porque esse jogo além da passagem, eu não tenho aqui os números, mas podem dar aqui, em termos financeiros, um boost muito forte ao Belenenses, até para o resto da época. Avançamos no futebol, depois de falarmos da Taça de Portugal, vamos agora olhar também para o Campeonato de Portugal, que está de regresso este fim de semana, com a jornada número 5, com os jogos Ribeira Brava, Mirandela, Machico, Tirsense, Bragança, São Martinho, Brito, Vianense, Vila Verdense, Limianos, Camacha, Desportivo de Chaves B e Celuricense, Desportivo de Monção. Uma jornada onde há esse Brito Sport Clube Vianense, o Brito que está no 4º lugar, ou seja, está numa boa posição, a equipa comandada por Quimberto. Para o Vianense, já aqui falámos um bocadinho sobre isso, digamos, na sequência destes 2 jogos, destas 2 vitórias, é um jogo que até pode vir numa boa altura, digamos assim, sabendo-se das dificuldades que é jogar em Brito, pelo seu sintético, que não é um sintético de grande qualidade, mas de qualquer forma é uma equipa também ela muito aguerrida e uma equipa sobretudo que tem neste ano muitos bons executantes. Sim, nós aqui desde o início Falámos do Brito. Falámos do Brito, que o ano passado ficou em 5º lugar, ou 4º ou 5º lugar. O próprio Quimberto afirmou que queria fazer algo melhor, e quando se fala algo melhor, quando se faz 4º ou 5º, é lutar pela subida à Liga 3, e só que contudo temos que perceber, o Belenense, como disseste bem, é a melhor fase do Belenense. Ganhou para a taça em Valença, era obrigação, ganhou o jogo, não fez um bom jogo, mas ganhou em Viana contra o São Martinho. Agora fez esta estrondosa vitória na Trofa, vai de 3 vitórias, e não deve estar na cabeça de mais ninguém daquele balneário, daquele plantel, que não seja trazer os 3 pontos de Brito. Agora temos que perceber que foi um jogo da taça, às vezes acontecem essas coisas, não podemos tirar o mérito da excelente exibição do Vianense na Trofa, mas eu acho que vai ser um bom jogo. Eu acho que vai ser, na minha perspectiva, sempre o disse, acho que são 2 candidatos à luta para a subida à Liga 3, e o Brito tem o fator casa, o sintético, as próprias dimensões do próprio estádio, mas quem ganha na Trofa, e até pela tem maneira... que aspirar a ganhar. Até pela maneira como foi aos 120 minutos, naquele grande golo de livre, acho que tem que pensar só na vitória, respeitar o Brito, perceber que o Brito também é um clube com muito potencial, que luta por objetivos muito, muito importantes, mas nós somos Belenenses e acho que poderá ser aqui, e como eu disse aqui há umas semanas atrás, se assim não for, lá está, o Belenense deu aqui 3 passos muito fortes para a frente, e se não fizer ali um bom jogo, uma vitória, no mínimo um empate em Brito, poderá as coisas a tal regularidade que vem agora a ter as vitórias, era muito importante ganhar, no mínimo um empate em Brito. Em relação às outras equipas do distrito, o Limianos joga em Vila Verde, com o Vila Verdense, é um bom jogo para tentar recuperar, digamos, esse desaire caseiro. Mais dificuldades para o Monção, perante um Celuricense que tem feito um bom início do campeonato, está em 5º lugar, a equipa de Celurico de Basto, e sabe já que na próxima ronda vai receber o Futebol Clube do Porto. Exatamente. Acredito que a próxima ronda da Taça de Portugal não deixa de ser uma fase também muito boa para esta equipa do Celuricense. O Celuricense vem 4 vitórias, tem ali 2 jogos, um para a taça com o Celeiros e também uma super taça do ano passado, e mais uma vitória do campeonato, e agora esta vitória da taça. É um Celuricense que não começou muito bem o campeonato, mas agora está muito bem classificado, uma equipa a ter em conta, porque percebe-se que apesar de ser uma equipa novata nestas andanças, com 6 pontos, prevejo muitas dificuldades mais uma vez aqui para o Monção para conseguir pontuar. Vamos ver se o Monção consegue
se calhar com linhas mais recuadas, mais baixas, tentar, porque o Solucicense neste momento parece ser uma equipa a ter em conta neste campeonato, e não é por nada, são 4 vitórias, temos aqui a tal Supertaça, temos aqui a Taça, mas quando uma equipa faz 4 vitórias a este nível já é algo de muito forte na minha ideia. Em relação ao Limianos, tem esse jogo que eu diria que vem numa boa altura, sabendo-se que a equipa do Limianos está, digamos, numa fase, ou melhor, que o Vilaverdense está a tentar retomar um bocadinho, sim. Não é? Mas não deixa de ser um jogo que pode ser importante para sim, percebemos que o Vilaverdense deve estar, cada dia que passa, deve estar a melhorar, não tenho dúvida nenhuma disso, e percebe-se que a equipa está nos últimos jogos, já melhorou um bocadinho, até o último jogo contra o Monção. Agora, é como tu dizes bem, é o jogo... para que o Limianos vem numa derrota que se calhar deixou muitas marcas agora aqui para a Taça, e para o campeonato também, aquele jogo em atraso, vem de 2 derrotas consecutivas. Acho que é o jogo ideal para o Limianos fazer os 3 pontos e para tirar este espectro das derrotas que tem assolado nos últimos 2 jogos. Aí está então a 5ª jornada do Campeonato de Portugal, que vamos acompanhar no próximo domingo aqui na GCFM, com o relato desse jogo entre Brito e Sport Levianense, e também com o acompanhamento dos restantes jogos desta ronda. Avançando para as provas distritais, começamos pela 2ª Divisão Distrital, que tem este fim de semana a jornada número 3, com jogos Anais Chafé, Vianense B Campos, Anha Lanhelas, Perro Torrienses, Vila Franca Vila Fria, Adecas de Arquense, Távora Passou, Neves Cabaços e Raianos e Ilustre Caminha. Miguel, desta jornada, julgo que aqui a destacar talvez o Vianense B com o Campos, porque são 2 equipas talvez daquelas que podem lutar pelos primeiros lugares. Sim, de resto não vejo aqui assim jogos onde possa haver... digamos, tanto equilíbrio como neste. É assim, aqui na minha ideia deste, não há aqui jogos muito... Pode haver surpresas. Exatamente. Uma coisa é não haver jogos que nós pensamos que são muito importantes, mas nesta 2ª divisão há sempre surpresas. Mas, de facto, o jogo que eu acho que é o jogo mais importante é o Belenenses de Campos, porque são 2 equipas, como tu disseste bem, equipas que poderão ser candidatas. O Belenenses vem num empate em Chafé. Eu tinha dito que não ia ser um jogo fácil em Chafé, e não foi. E o Campos vem de uma derrota em Lanhelas, outro jogo que eu disse que o Lanhelas tinha todas as capacidades para ganhar, apesar de ser o jogo fora, em Campos ganhou. Aqui, quem perder aqui pontos já poderá estar aqui, não está muito longe, mas não era importante este jogo, um confronto de equipas que vem com perca de pontos. Vai ser aqui um jogo não só pelas 2 equipas candidatas, também, mas porque que vem de jogos que perderam pontos. E depois aqui também destaco aqui um Vila Fria, Vila Franca, mais por ser um derby. De resto, os jogos, foi como eu disse, não há ali jogos muito importantes entre candidatos, mas nesta 2ª divisão poderá sempre haver surpresas, e vamos esperar para domingo às 17 horas que eu acho que vai acontecer surpresas, mas é a 2ª divisão a falar por si. E saltando já para a 1ª Divisão Distrital, jornada número 3 também, este domingo, jogos às 3 da tarde, Vitorino de Pinhais Atlético dos Arcos, Lanheses Arcozelo, Corense Correlhá, Caminha Faxense, Melgacense de Eucriste, Cerveira Valenciano, Cardielense Ponta Barca e Âncora Praia Castelense. Aqui eu diria alguns jogos interessantes, olhando talvez para um Cardielense Ponta Barca, acredito que seja um jogo interessante, também para o jogo entre o Corense e o Correlhá, jogo que também pode ser um jogo bastante interessante, e há esse Vitorino de Pinhais Atlético dos Arcos, que jogar em Pinhais é sempre complicado para qualquer equipa. Completamente de acordo. E já agora também em relação aos candidatos, um Cerveira Valenciano. E atenção, o Caminha Faxense, embora o Caminha nós não tenhamos incluído o Caminha aqui, digamos, nesse lote, mas acho que tem demonstrado estar forte nesta altura, e há esse Cerveira Valenciano. Sim, também. Eu destaco aqui 3 jogos. O Cerveira Valenciano, porque acho que são 2 equipas nesta primeira fase de candidatos. Há um Cardielense Ponta da Barca, o Cardielense que vem de uma derrota de Valença. Se perder contra a Ponta da Barca, nada está perdido, mas vai ser já uma machadada muito forte. E o Corense Correlhá, que é um jogo, o Corense começou muito bem o campeonato, a Correlhá tem um empate contra os Arcos, e estes três jogos para mim são os jogos de cartaz. Embora esta primeira divisão, quase todos os jogos têm características, até aqui um Melgacense de Eucriste, que é uma luta das equipas. Será uma luta mais para os lugares de baixo. Agora, é uma jornada, contrariamente à segunda divisão, que quase todos os jogos têm muito interesse, mas esse destaco, esse Cerveira Valenciano,
o Cardilense Ponta Barca e o Corense Corrolhá. É evidente que... E há também ainda um âncora Praia Castelense, que não deixa de ser um jogo interessante. Claro. Todos, Mário, se analisares, vais buscar pontos interessantes nestes jogos todos. E aquele jogo que tu falaste, o Caminha, depois da grande vitória com a Barca, e eu acho, o Faixense entrou muito bem no campeonato, mas eu acho, e o Caminha para a taça não fez um bom jogo, não fez um bom jogo. Quanto ao Melgacense só ganhou 1-0, mas eu acredito que o Caminha vai acabar por ganhar esse jogo. Por isso, estes 3 jogos, para mim, são os jogos mais importantes desta primeira divisão. Até porque à medida que o jogo, melhor que os jogos vão decorrendo, que o campeonato vai avançando, vai-nos também permitindo tirar aqui mais ilações em relação àquilo que as equipas podem de facto vir a fazer. É evidente, Mário, é por isso que se analisarmos jogo a jogo, nós percebemos, por exemplo, o Cerveira Valenciano. O Cerveira perdeu o último jogo em Castelo. Se perde agora contra o Valenciano, já são 2 derrotas consecutivas. Nesta fase tem um peso muito forte para um plantel que foi construído, se calhar, para tentar andar nos primeiros lugares. O próprio Cardilense, que perdeu em Valença, se perde com a Barca, são os tais 6 pontos. Mas isto é os SES. Se calhar amanhã, domingo, vamos estar a falar que o Cerveira ganhou e o Valenciano é que tem a primeira derrota. O Ponta Barca também não pode perder porque perdeu com o Caminha, e tudo isto joga-se, é muito no início, mas tudo se joga e tudo nesta fase começa a contar e ter o seu peso. E mesmo aqueles pontos que vão sendo perdidos aqui e acolá, depois podem vir a fazer falta mais à frente neste campeonato. Costumo dizer que é no início que as coisas começam, é somar no início, para até depois, para estar nas próximas jornadas mais tranquilo, porque percebemos aqui, voltando aqui ao Cerveira Valenciano, o Cerveira já a parecer que não, estamos muito no início do campeonato, mas já vai com alguma pressão pela derrota que teve em Castelo, e outras equipas assim o terão, e é importante somar pontos, vitórias, para não ter já este stress de ter que ganhar, e o stress de ter que ganhar no início não é muito bom. Muito bem, hoje com espaço um pouco mais reduzido nesta emissão do Viana Cidade do Desporto, para olharmos para estes campeonatos nacionais e distritais de futebol, mas de qualquer forma vamos mais à frente e em próximas emissões ter a ocasião de abordar, digamos assim, aquilo que for o evoluir das competições, ainda com mais tempo para podermos de alguma forma analisar aquilo que se vai passando nestas competições. Por hoje ficamos por aqui, numa emissão onde destacamos o Voleibol Clube de Viana, com o convidado Paulo Alves, o seu presidente, esteve nesta emissão do Viana Cidade do Desporto, e agora com esse destaque para o futebol, também com a Taça de Portugal, conhecido já o sorteio para a 3ª ronda e também para a 4ª ronda, jogos que foram já definidos esta quinta-feira no sorteio realizado pela Federação Portuguesa de Futebol, e agora para o fim de semana, olhando então para as provas nacionais e distritais, já sabe, no domingo à tarde vamos estar aqui nos 90.8 da Rádio Geice para podermos acompanhar esse jogo entre o Brito e o Sport Clevianense, e para também trazermos resultados e o atualizar de toda a informação em relação a estes campeonatos. Em meu nome, do Miguel Quitos, do Celso Carvalhosa, votos de uma muito boa noite, um bom fim de semana.